te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Paz de Cristo Jesus. Passando aqui para trazer a palavra do dia, do que o Senhor está falando ao meu coração, E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Se você puder abrir aí a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. A partir do versículo 16 vai falar o seguinte: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, mate-no. E se for menina, deixa viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Respondeu as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegar às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivesse suas próprias famílias. Querido, esse texto nós vamos ver, um favor de Deus para aqueles que o temem. Essas mulheres eram egípcias, essas parteiras eram egípcias. E Faraó, depois da morte de José e dos seus irmãos, mesmo assim, o povo continuava a crescer. A gente vê isso no início do Êxodo capítulo 1. Não impediu, com a morte de Jacó, de José, dos seus irmãos, que o povo do hebreu, o povo de Deus, o povo de Israel, viesse a ser exterminado. Deus fez com que a nação de Israel continuasse a crescer. A Bíblia vai falar que eles cresciam de uma tal maneira que um faraó que não conhecia a história de José teme com o crescimento do povo de Israel. E ele traz uma ordem, porque ele vê que o povo de Israel começa a crescer e eles já eram tão numerosos que eles temem, que eles dominem, todo o Egito. E aí a Bíblia vai dizer que esse faraó dá um decreto, faz algo, dizendo para as parteiras: é o seguinte, as mulheres hebreias, elas dão muitos filhos, e você vai fazer o seguinte: todas as vezes que nascer menino, ou seja, homem, você mata, não deixa nem viver, não deixa nem crescer, E se for menina, deixa viver. A Bíblia vai dizer que aquelas parteiras egípcias, ela tinha o temor de Deus. É no outro lado, ali, ó. Tá certo? As mulheres, eu estou aqui, no consultório com meu esposo, e aí uma pessoa perguntou, perdão, tá certo? E o que acontece? Aquelas egípcias, aquelas parteiras egípcias, elas tinha o temor de Deus, e elas disseram: eu não vou fazer de acordo com o que Faraó estava planejando. Eu não vou me associar, eu não vou achar certo, eu não vou compactuar com o erro de Faraó, pois eu temo a Deus. Eu não vou de encontro à vontade de Deus, eu não vou de encontro ao povo de Deus. A Bíblia vai dizer que aquelas parteiras, querido, por temer ao Senhor, por buscar a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Deus, no versículo 20, vai dizer: Deus foi bondoso com as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras. E o Senhor, querido, lhe concedeu favor,
Porque a Bíblia vai dizer que como Deus foi tão bondoso com aquelas egípcias, aquelas parteiras que não se curvaram, que não obedeceram, que não pactuaram, né, com a ideia de Faraó, com o desejo de Faraó de destruir o povo de Deus. Querido, nós vamos ver, querido, que quando eu e você teme ao Senhor, quando eu e você, querido, não se associa, não faz nem amizade, nem acordo com alguém que é do Egito, com alguém, querido, que deseja destruir o povo de Deus, que tem em sua mente o desejo de destruir, o desejo de fazer mal para o povo de Deus. Muitas vezes pessoas se associam a pessoas, as outras pessoas, aceita, inclusive, né, assim, o plano que aquela pessoa tem para contra o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que aquelas parteiras, elas não compactuaram. A Bíblia mostra, querido, no versículo 19, que o Faraó até pergunta a ela e diz assim: o que foi que vocês fizeram? Sabe, querido, veja a resposta daquelas egípcias, as parteiras. Elas dizem: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Querido, o povo de Deus nunca pode ser igual ao povo do mundo. Nós somos sal e luz do mundo. Querido, nós não podemos nos igualar, nós não podemos, querido, eu não estou aqui dizendo que você precisa tratar mal, tá certo? Não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes você quer fazer sociedade, você quer fazer amizade, você faz questão, querida, de, sabe, estar junto dessas pessoas, pactuar, né, com pensamentos errados, né, hoje você é uma nova criatura, Deus te chamou, te transformou, e às vezes você quer continuar tendo as mesmas ações do passado, se associar, né, estar próximo e muitas vezes, né, até concordar com pensamentos dos egípcios, ou seja, das pessoas que não temem ao Senhor. Observe que essas parteiras, elas tiveram a bondade, o favor de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo sendo egípcia, elas reconheceram que as mulheres hebreias não eram iguais a elas. Elas tinham a diferença, elas tinham o Deus verdadeiro sobre a vida delas, elas tinham a proteção de Deus e elas pensavam: livre-me o Senhor de ir contra a vontade de Deus, o povo de Deus. E pela bondade, né, que elas usou, pela obediência, né, e mesmo sendo egípcia, nós vemos, querido, muitas vezes até crentes querendo destruir outros crentes, derrubar outros crentes, né? E muitas vezes até egípcias, pessoas de fora, querida, têm o temor de Deus, não toca na vida, não fala mal, não faz intriga, né? Porque reconhece, porque a Bíblia vai dizer que ela diz assim: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Querida, ela está dizendo aqui, elas são as mulheres diferentes, elas não são igual a nós. E muitas vezes tem pessoas que estão olhando para nós e dizendo: você é diferente. Mas às vezes você que é hebreu, você que é o povo escolhido, muitas vezes, querido, é você que quer fazer sociedade, é você que quer retroceder, é você que quer voltar a ter amizade, é você que está querendo voltar a se associar e muitas vezes aceitar os mesmos pensamentos que aquelas pessoas têm. Um pensamento de destruição, um pensamento, querida, de não temor ao Deus verdadeiro. Portanto, nesta manhã, Deus traz aqui para dizer a você: primeira coisa, né, que eu e você precisa aprender é que nós somos diferentes, nós somos
povo exclusivo de Deus, que nós não, segunda coisa, que eu e você não pode compactuar, não pode aceitar, né, os pensamentos de quem não é do Senhor Jesus, né? A terceira coisa é que quando você obedece, quando você reconhece, né, e você tem o temor de Deus, a Bíblia vai mostrar, versículo 20, presta bem atenção, Deus foi bondoso com as parteiras. Elas não eram hebreias, elas eram egípcias, mas porque temiam a Deus, porque confiavam em Deus, porque temia ao Deus verdadeiro e não se curvou à ordem de Faraó, o pedido de Faraó em matar todos os meninos que nascessem, né? A Bíblia vai dizer que Deus foi bondoso para com elas. Deus é bondoso, querido, para aqueles que o temem, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o respeitam, para aqueles, ó Deus, para aqueles que temem a Deus como Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer que vê o que Deus faz. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que tivesse suas próprias famílias. Querida, há uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas nós vamos observar que mesmo aquelas egípcias que temiam o Senhor, Deus usa de bondade e faz com que elas mesmas tenham as suas próprias famílias, ou seja, guardado por Deus, abençoado por Deus. Por quê? Porque elas temiam a Deus, elas desejaram obedecer ao Senhor, não ir de encontro, não ir contra a vontade de Deus. Nesta manhã eu quero te dizer que elas reconheceram que as hebreias eram diferentes das egípcias. Querido, muitas vezes Deus está dando-nos a oportunidade de a gente ouvir pessoas reconhecer que nós somos diferentes, sal e luz do mundo. Nós precisamos estar atento para a gente ter a certeza que muitas vezes somos nós que queremos nos igualar às egípcias, ou seja, ser igual às pessoas que ainda não temem a Deus, que não têm o temor de Deus, que não buscam a presença de Deus. Que nessa manhã você possa temer a Deus, o teu Deus, o meu Deus, o Deus verdadeiro, né? E praticar a vontade de Deus, querido, deixando que o favor de Deus se estabeleça sobre a tua vida, porque você o teme, porque você guarda os seus mandamentos. Que Deus te conceda um excelente dia, né, na presença dEle, que a mão grande e poderosa dEle esteja estendida sobre a tua vida e que, acima de tudo, você sempre possa temer ao Senhor, ou seja, ter temor a Deus, andar em obediência. E só assim, quando você obedece, quando você teme ao Senhor, você vai encontrar o favor de Deus sendo derramado na sua vida. Que Deus abençoe. Um bom dia.